Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Bom, eu acho que todo mundo já teve essa sensação de estar diante de um conhecimento novo, ou que parece novo. Você lê um livro, ouve uma informação, ouve uma palestra, alguém te ensina alguma coisa, e você tem aquela impressão de já ter conhecido aquilo, de já ter sabido aquilo, de que você possui aquele conhecimento, só que você não sabe de onde vem. Você tenta rastrear e fala assim, poxa, eu acho que eu já sabia disso que ele falou, mas de onde vem isso? De onde vem isso? De onde vem esse conhecimento? E a gente não consegue rastrear, não consegue achar, e às vezes acaba chegando à conclusão que, caramba, eu tenho esse conhecimento de mim mesmo, né? Se eu não consigo achar de onde ele vem, deve ser meu. Eu devo ter inventado isso na minha cabeça. Nossa, como eu sou um gênio. É um risco que sempre a gente passa. Mas da onde vem isso? Olha que coisa interessante. Muito dessa ideia de conhecimento que a gente tem vem da nossa concepção mecânica da natureza humana. Um resquício que ainda existe dessa concepção mecânica da natureza, do corpo humano, do cérebro, da forma como nós trabalhamos o nosso conhecimento, né? E ainda tem o acréscimo dessa concepção computacional. Então a gente acaba vendo a nossa natureza, a nossa cabeça, a forma como o nosso cérebro funciona, como se fosse um computador. Antes eles pensavam simplesmente como máquinas, agora a gente continua meio que pensando como máquinas, mas acrescentamos a ideia do computador, que agora está no nosso imaginário. Então quando a gente fala de conhecimento, a gente pensa assim, o conhecimento que a gente tem, ele se dá da seguinte maneira: nós arquivamos aquilo que nós absorvemos. Então, eu leio um livro, por exemplo, pego aquelas ideias e arquivo como que em fichas na minha cabeça, como em um banco de dados, como até em gavetas. Então a gente arquiva isso, e quando eu quiser, eu puxo essa gaveta, eu acesso esse banco de dados, eu vou buscar esse banco de dados e puxo esse conhecimento para mim, para minha consciência, ou para o meu uso, para minha utilidade fora do cérebro. Então, grosso modo, a gente pensa dessa maneira, que o conhecimento é algo meio estável e guardado na nossa cabeça. E quando a gente pensa isso, veja bem, se um dado não se apresenta claro, evidente e explicitamente à minha consciência, qual é a conclusão que eu chego? Que esse dado, que essa informação não está lá. Porque se estivesse lá, eu trazia a minha consciência. Ou não está lá porque eu nunca armazenei, ou porque eu armazenei mal e aquilo se perdeu. Então ele não está lá porque se perdeu. Ou seja, por exemplo, eu li um livro, mas não li com muita atenção, então aquilo bateu lá dentro, mas não ficou bem armazenado e eu não tenho mais diante de mim. Então essa é uma das consequências dessa concepção mecânica computacional. Por outro lado, olha a outra forma de pensar. Se o conhecimento existe, se eu tenho o conhecimento, eu mostro que eu tenho esse conhecimento, mas os dados que compõem esse conhecimento não estão ali bem identificados na sua origem, onde eles estão localizados em mim, qual é a conclusão que a gente pode chegar aqui? Então, poxa, se eu não estou conseguindo identificar de onde eles vieram, nem onde eles estão exatamente, é porque na verdade eles não vieram de fora, mas eles se originaram em mim mesmo. Então aí surge aquela arrogância intelectual, né? Poxa, se eu não consigo saber de onde vêm os dados, é porque eu mesmo os criei, eu mesmo desenvolvi eles dentro de mim mesmos, então eles são exclusivamente meus. Então eu sou um gênio, porque eu penso muito algumas coisas sem nunca ninguém ter me ensinado. Eu penso por mim mesmo, olha como eu sou sensacional. Isso pode chegar na nossa cabeça. Só que, isso está totalmente equivocado. Se a gente pensa que os conhecimentos que a gente adquire entram em nós de maneira mecânica, como uma máquina, como um computador, a gente está enganado. Por quê? Porque o processo de conhecimento ele é muito mais complexo e muito mais orgânico do que isso. Então, como é que funcionaria? De maneira bem grosseira, né? Claro, falando,
Como funcionaria esse processo de conhecimento? Bom, os dados, na verdade, que a gente aprende, porque a gente aprende os dados, né, nas nossas leituras, nas informações que a gente toma por aí, na verdade, nós não armazenamos esses dados. Essa ideia de armazenamento é que está equivocada. Nós não armazenamos dados, nós absorvemos os dados. Então eles não estão dentro de nós guardados em uma gaveta, né? Da maneira como a gente faz quando a gente guarda uma ficha dentro de um fichário, esse tipo de coisa. Não. Quando nós absorvemos um conhecimento, nós ingerimos como se eles fossem alimentos. Olha a diferença. Alimentos. Como é que é um alimento? Você vai lá, pega um sanduíche, come. Aquilo entra em você. Mas ele entra como? Ele entra para onde? Não, ele é digerido em você. Você mastiga, que você já decompõe esse alimento, ele já não é mais o mesmo. E na hora que ele entra, ele vai se decompondo de várias maneiras, se transformando em proteínas, vitaminas, se misturando às suas células, ao seu sangue, à sua pele, seja o que for. E no final ainda tem um resto que a gente joga fora. Cara, a analogia com conhecimento é quase perfeita, porque é isso que a gente faz com conhecimento que também. A gente toma aquele conhecimento e ele não fica exatamente como ele entrou em nós, é que ele fica dentro de nós. Pelo contrário, a gente vai dilacerar aquilo também, né? Vai deglutir aquilo e aquilo vai se misturar em nós de várias maneiras, vai se diluir em nós de várias maneiras. Então a gente pode dizer que o conhecimento que a gente aprende, adquire, a gente não armazena, a gente permite que esse conhecimento se impregne em nosso ser. O conhecimento se impregna em nós. Então como é que funciona? A partir do momento que esse conhecimento ingressa em nós, que nós tomamos conhecimento da informação, dos dados, nesse exato momento ele começa a se misturar como um alimento faz com aquilo que já está em nós. Então nós já temos alguns conhecimentos, nós já temos outras informações e outros dados. Então esses conhecimentos novos entram e eles começam a se misturar com esses dados. E eles começam ou a compor com eles, ou a se opor a eles, que ele pode se opor também, gerando isso novas sínteses, novas ideias, novos pensamentos, numa dialética mesmo, constante. E para falar a verdade, a maioria das vezes, talvez até inconsciente. Nós não fazemos isso conscientemente. Olha, eu peguei aquele dado, juntei com esse conscientemente, formei uma nova ideia. Não, isso vai dentro de nós, na nossa inconsciência, isso vai acontecendo muitas vezes. O que vai gerar novos conceitos, novas ideias, que podem fortalecer as ideias anteriores, modificá-las, podem até anulá-las, né? Criando novas formações conceituais, né? Então, se é assim que funciona o nosso conhecimento, a maneira de uma alimentação, de um alimento, então a gente pode dizer o seguinte, que o que nós sabemos não é aquilo que nós absorvemos. O que nós sabemos não é o que absorvemos. Mas o que nós absorvemos é que vai ajudar a constituir aquilo que nós sabemos. Entenderam? Aquilo que nós absorvemos mistura-se com aquilo que nós já sabemos e vai constituir novos saberes dentro de nós. Então nós não estamos falando de um mero acúmulo de dados, mas de uma composição infinita de dados. Então quando a gente pensa em algo, não necessariamente porque eu pensei em algo, porque eu percebi que eu já sabia aquilo que a pessoa falou, que esse saber meu, esse conhecimento meu é algo que eu desenvolvi em mim mesmo. Provavelmente esse conhecimento ele veio de fora, eu não posso até não saber a origem, eu posso nem lembrar de onde eu li, mas eu li alguma coisa, às vezes que nem é exatamente esse conhecimento que eu estou pensando, mas eu li algumas coisas que se misturaram dentro de mim, formaram esse conhecimento, e agora eu tenho esse conhecimento. E eu não sei nem de onde veio. Então eu gosto sempre de falar o seguinte, o conhecimento não é algo que nós temos, mas é algo que nós somos. Nós somos o nosso conhecimento. Por isso que nós dizemos que nós somos um com aquilo que nós conhecemos. Você se torna um com aquilo que você conhece. Então, olha a importância daquilo que você conhece, porque aquilo te constitui de alguma maneira. Entendeu? Aquilo faz parte de você.
Não é só algo que você tem lá dentro de você, não. Porque você pode até ter informação e achar que aquela informação é neutra dentro da sua cabeça. Mas não, aquela informação, ela está fazendo várias conexões e gerando outras informações que você não está controlando muito bem, tá? Então nós somos um com o nosso conhecimento, isso é uma coisa incrível. Só de curiosidade, a própria Bíblia, olha o que ela fala de conhecimento, olha que interessante. Você vai no Velho Testamento, muitas vezes a Bíblia fala assim, que fulano conheceu a fulana. O que ele quer dizer? Que o fulano teve relações sexuais com a fulana, ou seja, a palavra conhecimento está ligada à relação sexual. Até aí tudo bem, pô, Fábio, o que isso tem a ver? Mas olha que interessante, no Novo Testamento você vai ver uma outra passagem, por exemplo, que fala o seguinte, que quando o homem deita com uma mulher, no caso ali uma prostituta, mas quando ele deita com uma mulher, ele se torna um com ela. Opa, aqui, ou seja, a relação sexual faz ele um com ela. Então, aquilo que era conhecimento no Velho Testamento foi transmitido como algo que torna você um. Então, aquilo que é conhecimento é a mesma coisa, é igual aquilo que torna você um com a coisa que você está. Isso é interessante, né? Mais como curiosidade, mas talvez seja muito mais do que curiosidade, talvez tenha uma verdade aí muito mais profunda. Conhecer é tornar-se um com a coisa conhecida. Isso é maravilhoso. E mostra a importância daquilo que nós lemos, das boas leituras, do conhecimento, do bom conhecimento, do conhecimento superior, tá? Olha a importância disso. Então, assim, o conhecimento não é algo que a gente possui, é algo que nos constitui. Então, o conhecimento ele vai se tornar quase a nossa personalidade, vai fazer parte dela e vai constituí-la. Então, é muito importante nós sempre olharmos e escolhermos bem aquilo que nós lemos, aquilo que nós absorvemos, aquilo que nós trazemos para dentro de nós. Ainda que não seja tudo conscientemente absorvido. Então, veja bem, eu posso ler. Qual a importância de ler clássicos da literatura, por exemplo? Às vezes, gente, não é assim você guardar o enredo, saber todos os personagens, esses detalhes, não é isso. Mas é porque toda essa leitura que trata de questões profundas da mente humana, do comportamento humano, da vida humana, isso tudo vai entrar em você. E como se tratam de coisas superiores, profundas, inteligentes, isso de alguma maneira vai trabalhar dentro de você, formando novas conexões e gerando novos conceitos, novas ideias, novos pensamentos, que vão estar ligados a essas ideias originais superiores. Então, provavelmente vai gerar outras ideias também superiores. Olha a importância disso. E o contrário também, se você se alimenta de conhecimentos inferiores, isso também vai gerar novas conexões, que vai gerar novas ideias inferiores, e você daqui a pouco está entupido de pensamento ruim, pensamento baixo. Então é muito importante nós escolhermos bem aquilo que nós absorvemos, porque a gente não sabe o que cada um desses dados, desses conhecimentos que nós ingerimos, no que eles podem transformar, o que eles podem gerar a partir deles. A gente não tem controle disso aí, muito pouco. Então, é muito importante a gente estar de olho nisso. E lembrando-se sempre, o que nós sabemos não é aquilo que nós temos. O que nós sabemos, o que nós aprendemos, o que nós absorvemos, ele vai constituir aquilo que nós sabemos. De maneiras, muitas vezes, imprevisíveis. Por isso, sempre devemos preferir pelos bons conhecimentos, as boas informações, as boas leituras, os bons dados a serem ingeridos. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.